Você sabia que o estresse existe desde a época dos nossos antepassados? Será que o estresse que vivemos hoje é o mesmo que o homem das cavernas viveu lá no passado? Olá, eu sou a psicóloga Cristiane Rocha e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o estresse aqui no nosso canal Suavemente. No vídeo anterior descobrimos que o estresse não é o que acontece do lado de fora, mas sim o que acontece dentro de nós. É uma reação natural do nosso organismo para que a gente consiga sobreviver às circunstâncias de perigo. E não apenas a sobrevivência, o estresse também nos ajuda a nos adaptar a novas situações, a superar situações difíceis, como também ele nos habilita, ele aumenta a nossa energia para que a gente consiga realizar tarefas difíceis. Esse tipo de estresse é chamado de eustresse, o bom estresse que faz parte da nossa vida, do nosso organismo. Desde a época da pré-história, o ser humano vivia o eustresse. E o principal estresse que ele vivia era sobreviver aos animais, aos predadores que coabitavam no mesmo espaço na natureza. Um urso, por exemplo, quando aparecia um urso, o corpo do homem era potencializado, ele ficava com mais força para que pudesse enfrentar ou fugir. Pernas para que te quero. Mas e hoje? O estresse que vivemos, será que conseguimos resolver e depois voltar ao equilíbrio do nosso organismo? Será que conseguimos, por exemplo, vencer um trânsito que não anda? Ou dificuldades que passamos no trabalho? Ou até mesmo essa pandemia em que a nossa saúde, até física mesmo, está correndo risco de sobrevivência? Pois é, as situações de estresse que vivemos hoje, nem sempre a gente consegue enfrentar com a força física, nem sempre a gente consegue enfrentar ou fugir. Precisamos ficar ali resistindo. Não conseguimos voltar ao equilíbrio e isso faz com que a gente gaste mais energia, ficar resistindo e resistindo à situação do estresse. Vamos usar o exemplo de um liquidificador. Tem lá aquele botão pulsar. Toda vez que a gente precisa triturar uma comida mais pesada, mais consistente, triturar gelo, nós usamos o pulsar. Ele aumenta a potência do motor do liquidificador. Mas não podemos abusar, porque senão quebraremos o liquidificador. Do mesmo modo acontece com o nosso organismo. O estresse existe para momentos de necessidade, mas depois precisamos voltar ao funcionamento normal, porque senão, se continuarmos persistindo e forçando, poderemos quebrar o nosso liquidificador. Essa persistência, usando o organismo em potência máxima, nos faz adoecer, não apenas fisicamente, mas psiquicamente. Esse estresse é chamado de distresse, o mau estresse. Eustresse é o bom estresse, distresse, o mau estresse. Muitas coisas começam a acontecer no nosso organismo. Se antes estávamos com mais força, com a insistência, começamos a enfraquecer. Se antes o nosso cérebro estava potencializado, mais atento, mais inteligente, entendendo, memorizando as circunstâncias, as situações, agora ele começa a falhar. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Cris, eu ando preocupado, eu estou esquecendo das coisas. Às vezes tenho até medo de estar ficando com Alzheimer. Olha, é bem mais provável que você esteja esgotando o seu organismo com a persistência do estresse.
Se antes estávamos cheios de energia, agora começamos a nos sentir cansados. As taxas de glicose, de gordura que estavam lá em cima para aumentar a nossa energia, elas não conseguem cair mais e isso começa a ser problema para o nosso organismo. O cortisol lá em cima não consegue descer. O estresse, eu não sei se vocês sabem, mas tem sido uma das principais causas de morte por doenças cardiovasculares. O coração, que lá no início tinha aumentado a frequência cardíaca, ele começa a cansar, ele começa a falhar diante da persistência e da duração do estresse no organismo. Eu poderia ficar aqui falando e falando sobre os efeitos, os sintomas do estresse no nosso organismo, mas a minha intenção não é estressar mais vocês. Eu quero alertar e também trazer dicas, criarmos estratégias para que possamos prevenir ou até nos adaptar ao estresse. E aí, tá gostando do conteúdo? Dá uma curtidinha, se inscreve no canal, aciona o sininho e assim que o próximo vídeo sair, você vai poder acompanhar nossa temática sobre o estresse. Compartilhe também com outras pessoas, isso pode servir para elas também. Então, gente, até a próxima semana!